Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas se tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Feche seus olhos, vamos conversar com o Senhor mais uma vez. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos agradecer pelo que acabamos de ler e sentimos o consolo que vem do Espírito Santo para a nossa vida. Em cada versículo que lemos, Senhor, há as Tuas promessas que não falham para nós. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, que apliques a mente e o coração de cada um de nós essas ricas promessas, para que todos nós sejamos abençoados pela Tua palavra, Senhor, e saiamos daqui compreendendo e entendendo o que precisamos fazer com a nossa vida, de acordo com a Tua santa instrução, Senhor. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu disse a você, meu querido irmão, amigo, visitante, também aqueles que nos acompanham agora nas redes sociais, esse é um mês que a gente pensa na nossa história, na história da Reforma Protestante, de tudo quanto o Senhor fez na história para acertar a sua igreja doutrinariamente, chamando o povo de Deus à palavra, à fidelidade, a olhar para Cristo no centro de todas as coisas e, acima de tudo, buscar a glória do Senhor nas nossas vidas. Somente Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de todo destaque em tudo quanto nós fazemos. E nós nos lembramos da Reforma Protestante não só porque em 31 de outubro Martinho Lutero fixou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, mas lembramos porque vemos o acerto doutrinário da igreja, o marco na história da igreja, e contemplamos que Deus sempre age com providência na história do seu povo. Existem momentos em que a igreja se esfria ou se desvia. Existem momentos em que o Espírito Santo age, avivando a sua igreja, reformando a sua igreja, chamando a sua igreja à palavra, a despertamento por oração, por busca de santificação, por busca de simples vida com Deus. Isso consiste em reformar a nossa vida. Nisso consiste em nós entendermos que Deus tem um projeto para nós, um plano redentor para cada um de nós, que está acima de qualquer sonho ou plano que a gente possa realizar nesse mundo. Ou como no hino que cantamos, se tudo nós perdemos e se a vida se acabar e a morte enfim chegar, com Cristo nós reinaremos para todo sempre. Reinaremos juntamente com Cristo, e essa é a nossa grande esperança. Reforma é sobre isso, é sobre voltar-se para a palavra, voltar-se para Cristo, voltar-se para a fé que Ele mesmo plantou em nosso coração, para Ele mesmo ser louvado, a fim de que em tudo eu e você glorifiquemos ao Pai que está nos céus, e isso promover
na igreja despertamento, sede, busca, desejo de servir ao Senhor. Nós devemos recordar com a Reforma Protestante que foi um movimento, foi um agir do Espírito Santo no meio de muita perseguição religiosa. E perseguição é uma palavra que está sempre acompanhando a história da igreja, sempre acompanhando como consequência da fidelidade daqueles que buscam ao Senhor e não negam o seu santo nome. A gente considera o início da data comemorativa da Reforma como 31 de outubro. 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixa as 95 teses, pregando-as na porta da catedral da cidade de Wittenberg, no antigo Sacro Império Romano-Germânico. E por causa das 95 teses que tratavam basicamente do problema das indulgências, de papéis que eram comercializados, prometendo-se a salvação, prometendo-se uma casinha no céu, a retirada da alma do purgatório, a não ser que você pagasse uma parcela significativa. E isso foi profundamente combatido, gerando perseguição, fazendo com que o próprio Estado convocasse este homem de Deus para prestar depoimento. Em 1521, o imperador Carlos V, com todos os príncipes, com todos os representantes da igreja, convoca Lutero para a cidade de Worms, a chamada Assembleia ou Dieta de Worms, para que ele se explicasse, entre aspas, ou até, podemos dizer, se retratasse, revogasse tudo aquilo que ele estava ensinando, que era diferente do ensino da doutrina romana, da Igreja Católica Apostólica Romana, sob pena de excomunhão, sob pena de ser socialmente marginalizado, como excomungado e até condenado como herege a morrer numa fogueira por causa dos seus ensinos. E aí diz a história que Lutero comparece em 1521 na cidade de Worms para defender os seus ensinos. E chegando lá, ele começa a olhar para a cidade e começa a ver as torres dos templos na cidade de Wittenberg, que eram altas, imponentes construções, que mais pareciam castelos fortes, com mais do que templos religiosos. E logo, diz a história, vem à mente o texto que nós acabamos de ler, o Salmo 46. Deus é o nosso castelo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e vem a Ele a composição da letra desse hino que eu e você cantamos no início do culto. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom refúgio, com a qual Ele defende os seus em cada distúrbio, em cada transe agudo, em cada tribulação que os crentes passam na vida. E este cântico, este hino, essa marselhesa, como alguns historiadores chamam, se torna o cântico da Reforma, inspirando muitos crentes a se levantarem em Cristo com coragem para se oporem aos falsos ensinos, às falsas doutrinas. E muitos, inspirados, foram condenados como hereges, perderam as suas vidas, mas com a certeza de que o Senhor estaria com eles até o fim da vida, sem nunca negar, sem nunca ir contra a própria consciência de que, enquanto o Senhor os guardasse, eles estariam totalmente seguros, porque habitariam com Jesus na sua glória. Esse salmo que inspira o hino Castelo Forte, que é de fato o hino da Reforma, ele é basicamente essa expressão, meus irmãos, de confiança e de gratidão dado pelo povo de Israel
por causa de algum livramento ocorrido na sua história. Nós estamos saindo de um mês como setembro, onde refletimos sobre os sofrimentos à luz da palavra de Deus. Estamos entrando num mês onde a palavra de Deus e a sua doutrina se afirmam nas nossas vidas, e esse texto fala basicamente das duas coisas. Fala desse encorajamento que vem do Senhor, dessa perseverança, dessa certeza de que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, mas também que enquanto eu e você estivermos com a palavra do Senhor no nosso coração, enquanto eu e você nesse mundo andarmos com Cristo e seguirmos com Ele até o fim das nossas vidas, Ele mesmo é o nosso castelo forte, Ele mesmo guarda a nossa alma, agora e para todo sempre. Essa é a certeza que todo crente em Jesus Cristo precisa ter no seu coração, e este salmo honra a Deus, mostra quem Deus é. Ele é contextualizado por alguns no contexto de 2 Crônicas 20, quando Israel e os Moabitas e os Amonitas estão lutando entre si, quando o rei Josafá está no trono, se levanta Jaziel e encoraja o povo, dizendo: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa do exército inimigo, porque a batalha não é de vocês, a batalha é do próprio Senhor. E de fato aqui existe uma referência muito forte ao cuidado de Deus, a cidade de Jerusalém, que tem sido atacada na história, mas Deus sempre protege esse povo, e esse salmo é composto para inspirar a confiança naqueles que em Cristo Jesus são alvo dessas mesmas promessas. Se você for comigo ao texto, meu irmão, minha irmã, no versículo 1, o salmista fala do caráter de Deus. Ele fala quem Deus é. Ele faz uma afirmação categórica: Deus é o nosso, leia comigo, refúgio. Deus é o nosso refúgio. E mais o que? Fortaleza. E mais o que? Socorro bem presente nas tribulações. O caráter de Deus está sendo louvado. E é por isso que eu e você temos que prestar bastante atenção, porque esse texto fala quem Deus é, fala sobre o que Ele faz, fala que nós devemos nos voltar para Ele com esse sentimento. É um texto bastante até efusivo, sentimental. Deus é o socorro e está presente nas minhas lutas. Deus é o socorro do seu povo, a fortaleza do seu povo, o castelo forte do seu povo, e isto é uma declaração firme de fé. É uma confissão de quem entrega o seu coração a esse Deus, para confiar nele, para deixar tudo com Ele, para estar com Ele hoje, com a mesma vontade de estar com Ele para todo sempre, na sua glória. Deus é o meu refúgio, Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, é Ele que nos socorre nas tribulações. As tribulações existem, elas são um fato. A palavra de Deus não diz que estamos blindados neste mundo. Aqui temos a comprovação de que crente passa por lutas, mas o crente, em passando por lutas, ele é convidado por Deus a dizer para o seu coração: o Senhor é o meu refúgio. A igreja do Senhor tem que dizer isso: Deus é o nosso refúgio, é Ele quem é o guarda de Israel, é Ele quem protege a sua igreja. E ele vai dizendo: portanto, não temeremos, versículo 2, portanto, não temeremos. E portanto não temeremos não significa, irmãos, uma isenção total do medo, não significa que somos fortes o suficiente com a nossa força para nunca nos sentirmos preocupados, não é sobre isso. Não é também uma apatia com relação à vida, deixando que todas as coisas fluam e aconteçam, não é também sobre isso, mas essa afirmação é a ideia de que aquele que confia, que crê no Senhor como refúgio e fortaleza, não sucumbe, não dá as mãos
ao terror da vida, à dúvida, ao desespero, mas o seu coração se entrega assim à segurança que Cristo dá ao seu coração. O salmista vai usando então hipérboles, exageros propositados para justificar a sua ideia, dizendo: ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem na sua fúria, os montes estremeçam, palavras bem simbólicas, bem representativas do nosso coração. A ideia bíblica nos salmos constante para montes aponta para a ideia de firmeza, de segurança, de consolidação. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas prevalecem para sempre. O salmista está dizendo que ainda que os montes sucumbam à fúria dos mares, e os mares passam uma ideia de incerteza, de dúvidas, de viagens perigosas que eram feitas. Então está dizendo: ainda que a minha firmeza sucumba ao caos, à dificuldade, às tempestades da vida, eu sei que há um rio, versículo 4, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Na cidade de Jerusalém existia o templo, existia propriamente dita a presença do Senhor, a cidade de Deus, mas existia também o ribeiro de Siloé. O ribeiro de Siloé atravessava toda a cidade. Jerusalém é uma cidade incrustada nas montanhas. E o ribeiro de Siloé atravessava a cidade trazendo provisão, trazendo alimento, trazendo fontes e mananciais para o sustento do seu povo. O salmista está dizendo aqui que a provisão do Senhor é como esse ribeiro, é como essa torrente que não cessa, que corre para a cidade de Deus e não cessa para sustentar o seu próprio povo. Versículo 5: Deus está no meio dela. Deus está no meio da cidade, ela jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã, ou seja, no fim das contas, quem sustenta o seu povo é o Senhor. A presença de Deus não pode ser movida pelo poder dos inimigos. Deus vai ajudar os seus desde o amanhecer, desde o romper da manhã. Não são muralhas altas, não são armas bem afiadas, não é a bravura dos soldados, dos exércitos que protegem o seu povo, que proporcionam paz e conforto, shalom ao seu povo, mas quem proporciona isso é o próprio guarda de Israel, que não dormita e nem dorme, e age com a sua provisão e com a sua graça. Versículo 6 diz: bramam as nações, gritam as nações, reagem as nações, mas reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. A soberania de Deus sobre o mundo. Os povos da terra podem gritar, podem protestar, mas sempre são subjugados pela voz daquele que reina sobre as nações. Nenhuma turbulência ou gritaria pode desafiar o poder daquele que é o refúgio verdadeiro do povo de Deus. E ele faz um refrão, um estribilho, no versículo 7, dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é o Senhor dos exércitos. Deus é aquele que é o Senhor de todas as batalhas que enfrentamos. Portanto, nenhuma guerra, batalha ou luta do seu povo pode estar acima daquele que é o Senhor dos exércitos.
Ele também é o Deus de Jacó, portanto, Deus da aliança, o Deus que prometeu e que é fiel para cumprir as suas promessas. Que promessas? De preservar aqueles que estão no pacto com Ele, que creem nele, que se entregam a Ele, que são povo escolhido dEle. Então o salmista faz uma convocação no versículo 8, já que Deus é isso tudo, então venham e contemplem as obras do Senhor, venham e vejam que assolações esse Deus efetuou na terra, a fim de pacificar as coisas. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Deus é aquele que quebra o arco, despedaça a lança e queima carros no fogo. É uma ordem para o seu povo. Vejam, contemplem, prestem atenção, não sejam distraídos. Olhem para a história da vida de vocês, olhem para a história do povo de Deus, sobre tudo que Ele fez. Quantos livramentos o Senhor deu a vocês? Quantas vezes o Senhor livrou das mãos dos inimigos? É a ideia bíblica, basicamente, de que é o Senhor e não a força do povo que faz triunfar o povo sobre as batalhas. É Deus que peleja as lutas do seu próprio povo. Ou como diz Lutero, a força do homem nada faz, e somente Deus é aquele que põe termo à guerra e dá paz ao seu povo. E aí o salmista faz uma segunda convocação, versículo 10, dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Meus irmãos, e curiosamente, essa ordem é dirigida não para o povo de Deus aqui, mas é dirigida para os inimigos de Deus. Curiosamente, o verbo hebraico para aquietai-vos traz a ideia de abster-se de fazer alguma coisa, de abandonar, de bater em retirada. Isso é uma ordem que Deus dá para os inimigos, para aqueles que levantam-se contra o povo de Deus. Larguem mão dessa valentia contra aquele que é o Senhor dos exércitos. Não pensem que vocês podem desafiar aquele que é o Senhor sobre as nações. Quem pode lutar contra Deus e vencer? Quem pode se opor aos projetos, aos planos, à aliança, à fidelidade desse Deus? Aquietem-se, saibam que eu sou o Senhor. E o texto termina com o mesmo refrão do versículo 7, que se repete no versículo de número 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A mensagem termina com gratidão, com reconhecimento de quem é Deus, fazendo o povo de Deus confessar quem é aquele que é o refúgio e fortaleza do seu povo, aquele que é o castelo forte do seu povo. Esse texto tem tudo a ver com a gente, porque eu e você em Cristo somos o povo de Deus. Eu e você em Cristo recebemos cada um desses versículos como palavra direcionada à nossa vida, que demonstram o cuidado de Deus para conosco, que mostram como que Deus trabalha em nossas vidas, demonstrando que Ele é o Senhor, e que eu e você precisamos aprender a descansar nele, aprender a confiar nele, não apenas crendo com a nossa mente, mas recebendo o Senhor Jesus com o nosso coração, rendendo a Ele a nossa vida, confessando o seu nome como Senhor e Salvador. Porém, esse cuidado de Deus, Ele traz para nós um entendimento necessário, reações, espiritualmente falando, que temos que ter diante do fato
de que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O salmista nos ensina, irmãos, como nós devemos entender o cuidado do nosso Deus. Como que eu e você que cremos que Deus é o nosso castelo forte, como que eu e você temos que aprender e entender esse cuidado que vem dele, receber no nosso coração. Primeira coisa que o salmista nos ensina, irmãos, é que o cuidado de Deus na nossa vida precisa ser entendido, irmãos, com dependência na provisão do Senhor. Com dependência na provisão do nosso Deus. Quando o salmista diz que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e que portanto nós não temeremos, ele está em outras palavras nos dizendo que mesmo diante das mais terríveis ameaças, tribulações, a nossa resposta diante de tudo não é com temor, não é com desespero, não é com dúvida, não é com pânico, não é com estremecer da nossa alma, mas sim com a fé, com temor e com dependência da provisão, do cuidado desse Deus para com as nossas vidas. Quando esse salmo é inspirado por Deus e composto para o louvor da sua glória, o salmista tem a certeza de que Deus está no meio do seu povo, está habitando junto com aqueles que são seus. E eu e você precisamos acreditar nisso, irmãos, porque às vezes pode ser que a gente não esteja tão atento a isso, mas Jesus está no nosso meio. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é esse Deus conosco. O Deus a quem servimos não é um Deus que está apenas acima de nós, mas que está no nosso meio, do nosso lado, habitando em nossos corações, está presente neste culto, olhando para você, para dentro do seu coração agora, querendo saber qual é a sua confissão diante dele, como você tem andado a sua vida, a quem você tem dado a sua mão, quais os sentimentos que têm brotado no seu coração todos os dias, se tem a ver com essa certeza de que Deus cuida, ou será que a gente está buscando soluções pelos nossos próprios meios, confiando na nossa própria força, no nosso próprio talento, no nosso próprio dinheiro, nas estabilidades que nós achamos ter? Devemos, meus irmãos, com isso, certificar que Deus está realmente no nosso coração. Se nós realmente cremos nele assim, e se crer nisso de fato, tem nos tornado mais dependentes do nosso Deus. O nosso tempo, a nossa cultura, a nossa geração, uma geração, um tempo, uma cultura que ensina a força, que ensina a autossuficiência, que ensina a autonomia, que ensina que você pode mais, que você tem que produzir mais, que você tem que ser sempre mais. E com isso muitas pessoas têm se frustrado, se desesperado e perdido a razão para viver. O salmista não pensa assim. O salmista diz: o Senhor é o meu refúgio, e não o meu próprio ego. O Senhor é a minha fortaleza, e não as circunstâncias e o acaso. O Senhor é o consolo presente na tribulação, e não a minha estabilidade emocional sem Deus. Tudo vem do Senhor, tudo provém desse manancial, tudo provém desse rio de amor perene, que jorra no nosso coração, por meio do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, em quem eu e você somos transformados em povo de Deus, e nos sentimos habitados por esse Deus poderoso, que constrói em nosso coração, não fortalezas de tijolo e cimento, mas sim a fortaleza e a edificação da fé em Jesus Cristo, que permeia o nosso coração. A maior necessidade nossa, irmãos, é de depender de Deus, é de estarmos em Cristo,
de no meio das lutas e tribulações, aprendermos a depender mais da graça desse Deus, de descansarmos na sua salvação, de entendermos, como diz a palavra, que aquele que começou a boa obra na nossa vida é fiel para completá-la, até o dia glorioso da volta de Cristo. Isso é a certeza do seu coração? Isso faz você dizer: o Senhor é o meu refúgio? Ou será que temos buscado refúgio com outras sentinelas? Ou será que temos tentado nos refugiar de outras maneiras, longe da presença do Senhor? Se eu e você queremos entender o cuidado de Deus, precisamos entender que o cuidado de Deus tem que gerar na gente dependência de Deus. É Deus que faz tudo. A força do homem nada faz. Sozinho está perdido, mas o nosso Deus nos traz consolo por meio do seu Filho escolhido para a nossa vida. O cuidado de Deus é entendido, meus irmãos, também com gratidão e satisfação no coração da gente. Versículo de número 8, o salmista chama esse povo a contemplar as obras do Senhor. Mostra que a suficiência desse povo vem de Deus e mostra ao mesmo tempo a inutilidade dos esforços humanos. Versículo 8 diz: vinde e contemplai as obras do Senhor, Ele que efetua assolações contra os inimigos de vocês. Não são vocês que quebram o arco ao Senhor, não são vocês que nas batalhas despedaçam as lanças do inimigo, é o poder de Deus. Não são vocês que queimam os carros de guerra dos inimigos no fogo, mas é o próprio Senhor dos exércitos. Portanto, quem confia em si mesmo, no seu potencial, na sua experiência, só pode colher para si angústia e aflição. Quando as frustrações batem, o coração frequentemente reage com ingratidão. Muitas pessoas, conhecemos nós, diante de lutas e dificuldades, se colocam em dúvida: será que Deus me ama? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não tem cuidado da minha vida como eu gostaria que fosse? As lutas às vezes são tão grandes, os problemas se levantam, as dificuldades. Aqui o salmista faz um chamado para você que tem dúvida, para você que de vez em quando fica preocupado, para você que de vez em quando é tentado pelo inimigo a se esquecer de Deus. Contemple as obras do Senhor. Dá uma olhada na sua história, contemple as obras do Senhor e veja o que Ele já fez por você. Não seja uma pessoa distraída sobre o que Deus faz e entupida com tanta alienação que vem do mundo, mas contemple as obras do Senhor. Olhe para Deus, olhe para Jesus Cristo, olhe para a salvação, olhe para o fato de que quem faz isso na sua vida, quem abençoa você, quem ajuda você no meio das dificuldades, é não outro senão o próprio Deus. Meu irmão e minha irmã, se eu e você contemplássemos mais as obras do Senhor na nossa vida, se eu e você discerníssemos mais as coisas com olhos espirituais e não carnais, se eu e você aprendêssemos a agradecer mais a Deus nas nossas orações, do que só pedir coisas a Deus insatisfeitamente, nós aprenderíamos o que é o cuidado de Deus e o reconheceríamos na nossa vida. Porque quem contempla as obras do Senhor não vive insatisfeito com tudo e com todos. Tem muito crente insatisfeito nos nossos dias, irmãos. Tem muitos crentes no Senhor Jesus, cujo coração não está no manancial de Deus, não está na suficiência que vem de Cristo, não está na alegria que vem do céu. Mas frequentemente há crentes do Senhor Jesus que estão insatisfeitos, sem saciedade na alma,
sem se sentirem completos. Sabe por quê? Porque não contemplam o que Deus faz, porque não sabem agradecer. Para que eu e você nos sintamos refugiados por esse Deus, nós precisamos aprender a gratidão que vem do Senhor, essa gratidão que espanta a murmuração da alma, que espanta a agonia da vida, que espanta essa sede de bens e de coisas o tempo todo, de fazer muitas coisas, de escalar grandes montanhas. Não precisamos disso se nos refugiarmos na rocha da nossa salvação, que é o Filho de Deus, que morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. O que você tem buscado, meu irmão e minha irmã? O que tem tirado do seu sono? O que será que tem trazido tanta preocupação para o seu coração? Será que são alguns ídolos? Será que são riquezas terrenas? Quanta preocupação as pessoas têm por tantas coisas que não vão levar desta terra, não? Diz a história que quando Dr. John Rockefeller, um dos grandes bilionários desse mundo, quando ele faleceu, estava no seu sepultamento, alguém chegou para o contador do Dr. John Rockefeller e fez uma pergunta: quanto que o Dr. John Rockefeller deixou, e aí? Aí o contador respondeu assim: ele deixou tudo, não levou nada, deixou absolutamente tudo. Já viu o cofre em caixão? Nada vamos levar desse mundo, meus irmãos. Por que estamos tão preocupados com tanta coisa? Se o projeto de Deus para a nossa vida é construir em nós uma habitação que vai nos levar direto para a sua glória, eu e você temos que nos refugiar nesse Deus, que é refúgio e fortaleza, mas nos refugiarmos, não com medo dos inimigos que estão fora, mas com a certeza de que enquanto estivermos refugiados na rocha da nossa salvação, que é Cristo, nada nem ninguém poderá tirar o amor de Deus de nós. Nada nem ninguém usurpará a nossa salvação. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como eu disse Paulo, eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo. Viva a sua vida satisfeito, meu irmão. Viva a sua vida completo e pleno, se Jesus de fato habita no seu coração, para a glória de Deus. O cuidado de Deus também, irmãos, por último, precisa ser entendido em nós com mais conhecimento de Deus. Com mais conhecimento de Deus. E esse texto faz um outro chamado, que é saber quem Deus é. Aquietai-vos e sabei quem é o Senhor. É uma fala de Deus para os inimigos do povo de Deus, e quanto mais essa fala é um chamado para nós conhecermos ao Deus a quem nós estamos servindo. Mas, meus irmãos, só nós vamos conseguir entender o cuidado desse Deus se tivermos sede de conhecimento de quem Ele é. Você conhece o Deus que você tem? Você é alguém que busca experimentar esse Deus na sua vida? A religião e a fé que temos, irmãos, não é uma relação com um Deus tirano, está longe da gente, querendo nosso favor, sob pena de irmos para o inferno. A religião e a fé verdadeira, que é do Pai do Senhor Jesus Cristo, é aquela pela qual Deus vem a esse mundo morrer pela gente, e de graça, tudo para que eu e você estejamos nele, tendo um relacionamento com Ele,
tendo aliança com Ele, tendo compromisso com Ele, tendo sede de conhecê-lo mais e mais. Isso faz a nossa alma se aquietar. Isso faz com que a nossa vida seja instrumento de Deus neste mundo. Cristo Jesus, nosso Senhor, nos chama a entender a sua autoridade. Ele é o Senhor da nossa vida. Nos chama a conhecê-lo, nos chama a imitá-lo e perceber que quem luta as nossas lutas, quem põe termo às nossas guerras, quem resolve as nossas desavenças, é esse mesmo Deus que triunfou sobre a morte e sobre o inferno, que nos deu a maior de todas as bênçãos, que nos salvou de um castigo eterno. O que mais Ele há de fazer com a nossa vida, se já nos deu a maior bênção? Muitas vezes, irmãos, nós achamos que salvação é só ir para o céu, que a salvação é um mero livramento do inferno. A Bíblia não ensina isso. A palavra de Deus nos ensina que a salvação traz para nós certeza, traz para nós descanso, traz para nós espiritualidade verdadeira, traz para nós santificação, para não dizer que a salvação que há em Jesus, único refúgio verdadeiro que eu e você podemos ter, traz também para nós sede de conhecer ao nosso Deus. Não seja um crente teórico, meu irmão. Não seja um crente que não lê a palavra. Não seja um crente que não ora. Não seja um crente que se contenta em ter um nome no hall de membros, que só professou a sua fé uma vez na vida e depois nunca mais. Não quis, que foi batizado um dia e portanto já estou salvo porque fui batizado. Não seja esse tipo de pessoa. Quando Deus quer mais e mais que a gente beba desse rio que corre no trono de Deus, que é o próprio Cristo, a sua presença abençoadora das nossas vidas. O Senhor nos chama, irmãos, a 3 atitudes que devemos praticar, que devemos ter, entendendo então o cuidado desse Deus para nós. Você pode anotá-la no seu papel ou na sua mente, no seu coração, para a glória de Deus. Primeira coisa que Deus tem que chamar você e a mim nessa manhã, para nós compreendermos o cuidado que vem dele, é que nós temos que humilhar o nosso coração. Deus chama você a humilhar o seu coração na presença dele, porque coração arrogante, irmãos, não desfruta do manancial de Deus. Coração soberbo, altivo, pessoas que querem resolver a sua própria vida com os seus meios, pessoas que acham que são inabaláveis, são as pessoas que mais sofrem, são as pessoas que mais caem em desespero, porque a vida cristã é sobre depender de Deus, é sobre encontrar não a nossa força, mas a força que vem do Senhor, é declararmos a nós mesmos que somos fracos, mas que o Deus que nós cremos cuida de nós, com todo o poder e autoridade. Ele é o refúgio e a nossa fortaleza, e não nós. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Portanto, Deus chama você a humildade de vida. Humildade não é só ser uma pessoa tranquila, que não faz mal a ninguém. Humildade é você dizer para o seu coração: Deus é tudo e eu não sou nada. O Senhor está no seu trono e não eu. O meu coração é governado não pelas minhas ideias, mas sim pelo conhecimento que vem de Deus. Segundo convite, segunda ordem que Deus faz para você e para mim, meu irmão e minha irmã: se Deus é o nosso refúgio, esvazie-se dos seus planos. Esvazie-se. Esvaziar-se da vida, esvaziar-se dos planos não é desistir da vida, não é parar tudo e viver parado, mas esvaziar-se dos seus planos é desapegar-se das coisas, é entender que as coisas que temos são secundárias, os planos que fazemos podem acontecer ou não, o que vai garantir é a vontade desse Deus, porque só existe satisfação, contentamento verdadeiro
se eu e você encontrarmos a Cristo, se Ele nos encontrar e nos chamar para estar com Ele hoje. Esvazie-se dos seus planos, meu irmão e minha irmã, e apegue-se somente ao seu Salvador. E por fim, se eu e você temos que entender o cuidado de Deus, o Senhor nos chama a experimentá-lo mais e mais, porque nós só vamos aprender o cuidado que vem do Senhor gastando tempo com Ele, conhecendo profundamente. Deus não se ajusta aos nossos comodismos. Deus não se ajusta à nossa agenda corrida, meu irmão e minha irmã. Quem quer que queira conhecê-lo, precisa dedicar tempo a Ele, precisa ter comunhão com Ele, precisa investir em vida, nessa vida com Deus, para assim entendermos que Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso refúgio e fortaleza. Que Ele abençoe você, que Ele console você, que Ele dê alegria verdadeira a você, em nome de Jesus.